Livro de Tiago, nós estamos retomando hoje, né? Semana passada a gente não falou do livro de Tiago. Então hoje nós retornamos aqui ao livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós já vimos aí nos domingos anteriores, alguns sinais da maturidade, que é o que nós estamos olhando, né, para onde nós estamos olhando e para o tema que nós estamos olhando no livro de Tiago. Nós estamos falando sobre a maturidade do cristão. Então, claro que, gente, nós estamos falando assim de uma forma bem superficial, no sentido de que não dá para abordar tudo, nós não estamos sendo exaustivos nos sermões, né, no sermão, nos capítulos, porque não dá isso aqui, nós levaríamos anos, se fosse dessa forma, né? Então não é o intuito é a gente dar um apanhado geral e poder extrair alguma lição sobre. Então nós vimos aqui no primeiro domingo dessa nossa série de mensagens sobre maturidade, que um dos sinais que nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 1, um dos sinais da maturidade espiritual se evidencia na forma como enfrentamos as tribulações. Tiago capítulo 1, né? Olha, ele vai dizer, né, meus irmãos, tem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações, várias provações. Eu não vou falar de novo, obviamente. No outro domingo, no segundo domingo que nós falamos sobre isso, nós falamos que o outro sinal de maturidade que nós encontramos no capítulo 2, o outro sinal de maturidade se evidencia na forma como nos relacionamos, na forma como tratamos as pessoas. Está lá no capítulo 2, você pode ir lá em casa sem problema nenhum. E hoje nós vamos no capítulo 3, semana passada nós tivemos uma pausa aí para nós fazermos a ceia do fortalecimento. Então hoje nós vamos para o capítulo 3. Eu quero ler o capítulo com você a partir do versículo 1. Diz o texto: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Veja só abrir um parênteses aqui, não vou entrar muito nesse versículo, mas Tiago não está desmotivando, desincentivando, né, o dom do ensino, do mestre. Parece que havia meio que uma discussão, uma disputa, né, cada um querendo ser mais mestre do que o outro. E ele vai dizer: olha, gente, presta atenção, não sejam muitos de vocês, não mantenham muito isso como um desejo, se a motivação não for correta. E ele vai dizer exatamente isso. Por quê? Porque aqueles que ensinam, olha que responsabilidade, aqueles que ensinam serão julgados por Deus com mais rigor. Porque imagina só, quem está ensinando está, de certa forma, direcionando, está apontando uma direção. E nós estamos falando em nome de Deus. Por isso que eu sempre falo, gente, precisa ter cuidado com o que se ouve. E inclusive aqui, não se preocupe, eu não tenho problema com isso não. Inclusive o que você ouve aqui na igreja. Você tem que ter a Bíblia aberta, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Você não tem que simplesmente vir aqui ouvir e falar: o pastor falou, está falado. Tá? Você precisa buscar a Deus, você precisa orar, você precisa ter sua vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, tá ok? Porque vai que eu falo alguma coisa aqui que não tem nada a ver também, tá bom? Então, por favor. Então Tiago vai dizer isso, ele começa o texto dizendo isso, sabendo que seremos julgados com mais rigor. E aí ele continua: porque todos tropeçamos em muitas coisas, sim ou não? Ele está falando a verdade ou está mentindo? Todos, não são alguns. Todos tropeçamos em muitas coisas. E olha que ele continua: se alguém não tropeça no falar, se alguém, isso aqui é uma hipótese, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Aqui a maturidade aqui. Perfeito não sem pecados, mas maduro. É isso que ele está dizendo. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo maduro. Esse está exercendo a maturidade, ou buscando a maturidade. E ele vai dizer: esse indivíduo que está amadurecendo,
capaz de refrear também todo o corpo. Se ele não tropeça no falar, ele é capaz também de controlar a sua vida, os seus ímpetos, né? Seus instintos. Né? Você já deve ter visto aí uma discussão de trânsito que acabou numa agressão. Começou no falar, mas nenhum soube controlar a sua fala, o corpo também sofreu. Sofreu o resultado daquilo que saiu pela boca. Né? Então, a discussão que parte para a agressão, então é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se esse indivíduo que é maduro, que entendeu a importância de refrear a língua, a importância de controlar a sua fala, ele está dizendo, se esse indivíduo amadureceu a esse ponto, então pode ficar tranquilo que ele é capaz também de refrear todo o corpo. Ele também é capaz de controlar todas as suas ações, porque toda a palavra gera uma ação. A discussão que começa no campo da fala, na maioria das vezes acaba no campo da ação, na briga, né? Na briga mesmo. Então é isso que ele começa a dizer aqui. E aí continua. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Olha o que ele vai dizer, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Quantas guerras começaram? Guerras começaram também na agressão verbal. Você vai ver, enfim. Olha o que ele continua dizendo. Vamos lá, versículo 6 que eu me perdi aqui. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. Qualquer animal é domável, se doma. Olha o que ele vai dizer aqui. E tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua, ninguém, fala comigo, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uau! Olha aqui, irmãos. Tiago começa o capítulo 1. No capítulo 1, a gente já falou aqui, ele diz, olha, o sinal de maturidade é a forma como você enfrenta as tribulações. Se você enfrenta as tribulações desse jeito, é sinal que você está amadurecendo. Você está maduro, você está mais maduro do que ontem. Depois ele vai dizer, no capítulo 2, a gente viu o seguinte, olha, a forma como você se relaciona, como você trata as pessoas, você estende a mão, você ajuda, você não só estende a mão, mas estende o coração, abre o seu coração para as pessoas, ele está dizendo, é sinal que você está crescendo. Por quê? Porque o ser humano é egoísta. O ser humano nasceu com essa raiz. É só olhar aquela coisinha fofa do Rodrigo e da Virgínia. Só olhar aquela coisinha fofa ali, ó. Mas se ainda não está assim, daqui um pouquinho, ela pega uma coisa, se você for tomar dela, ela vai segurar, porque ela vai dizer, é meu.
E não adianta. Não, pastor, eu vou educar. Não adianta. Porque até ela chegar na idade da consciência, a inocência dela carrega essa raiz. A gente não vê bebezinho brigando, criancinha ali, briga, é meu, não te dou, não te empresto, porque essa é a raiz do ser humano. Essa coisinha fofa, linda, maravilhosa, quase fui comprar no mercado, achei que estava à venda hoje. Mas não estava, depois disseram, não, pastor, ela estava fazendo lá compra com a gente. Falei, achei que estava à venda. Né? Então, olha só, todos têm, todo ser humano, está intrínseco, faz parte da natureza caída. Né? Quando a criança começa a crescer um pouquinho, ela já começa a brigar pela boneca, e cada uma fica com uma perna, é melhor ficar com uma perna então do que ficar sem nenhum, do que ficar tudo com você. Né? Então, olha só, exatamente isso que nós chegamos nesse ponto aqui, quando nós olhamos o capítulo 2, é isso. A maturidade, então, ela se manifesta no relacionamento, na forma como nós tratamos as pessoas. Se eu sou grande e ainda é meu, faço biquinho, é meu, não dou para ninguém, não empresto para ninguém, vai crescer, vai amadurecer, por favor, né? Não, o tempo é meu, não vou dar o meu tempo para a igreja, vai crescer. O dinheiro é meu, não vou dar na igreja, vai crescer, vai amadurecer. Você está precisando amadurecer, não crescer, amadurecer. Tem muito grandinho com a cabeça de bebezinho, né? Agora chega no capítulo 13, nós olhamos para o texto, e o que nós encontramos? Mais um sinal de maturidade. Tiago vai dizer, um dos sinais da maturidade, do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, é o controle da língua. É o controle da língua. Está ali no versículo 2 está claro. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, é um indivíduo maduro. Ele está amadurecendo, ele está no processo de amadurecimento. Então, olha só que interessante. Tiago está dizendo que o crente que sabe controlar, ou que... Calma aí, nós vamos chegar lá. Eu vou usar essa expressão. O crente que sabe controlar ou que controla a sua língua, ele está demonstrando uma evidência de maturidade. Eu sei, talvez você diga assim, pastor, olha, eu já tentei de tudo. Já fiz promessa, já lavei minha boca com água ungida, já até bebi óleo sagrado, óleo ungido, pastor, não tem jeito, pastor. Talvez você diga, pastor, olha, eu já fiz promessa, eu vou falar menos. Pastor, eu já fiz promessa, eu vou me controlar mais. Ou talvez você já disse aquela famosa frase, pastor, eu já prometi para mim que eu vou contar até 10. Até 10 antes de abrir minha boca. Aí deixa eu te falar, olha só, todas essas são soluções humanas, por isso você ainda está... Por isso que você voltou de novo ao estágio. Sabe que já viu no Instagram, tem umas brincadeiras lá, né? Tem uns vídeos lá, que o pessoal fala assim, primeiro dia sem fazer tal coisa, né? Aí primeiro dia que eu estou indo para a igreja, você inventa qualquer coisa lá. Aí ele vai, segundo dia que ele está, e evoluiu no segundo dia, né? Aí daqui a pouco ele volta no espelho, terceiro, ao invés de dizer o terceiro dia, ele está de novo, primeiro dia. Porque primeiro dia, ele está sempre reprovando, sempre voltando. Então, talvez você tenha dito assim, pastor, eu já fiz de tudo, pastor. Não tem jeito. Pastor, olha, pastor, já cansei de dizer que eu não vou brigar mais, mas não aguento, não dá, pastor. Pastor, já cansei de dizer que pastor, mas não consigo, não tem jeito, não dá. Eu vou te dizer porque não dá, exatamente porque você está buscando soluções humanas. E as soluções humanas não duram. Você pode fazer promessa, fazer esforço, você pode se esforçar para não usar a tua língua para o mal. Você pode fazer todo o esforço do mundo. Deixa eu te contar um segredo. Porque o problema não vai adiantar e não vai durar. Sabe por quê? Porque o problema não está na fala. Como assim, pastor? O problema não está na fala. O problema está no coração. O problema está no coração. Jesus disse que a boca fala,
do que o coração está cheio. Salomão diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Você consegue entender? Então, se o problema está no coração, o homem não vai conseguir resolver esse problema sozinho, com esforço. Não tem jeito. Pastor, mas quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Calma, nós vamos chegar lá. O grande problema é que nós queremos resolver esse problema que não temos como resolver, sem submeter esse problema que nós não conseguimos resolver a Deus. Porque é Ele que pode resolver esse problema que nós não podemos. É isso que Tiago está dizendo aqui, e vai ficar claro para você. Daqui a pouco já vai esclarecer isso aqui. A primeira coisa que nós entendemos aqui, Tiago está dizendo, Tiago está esclarecendo. Tiago está dizendo o seguinte: olha, gente, uma evidência de que você está amadurecendo é o controle da língua. É se as tuas palavras, é se o trato, é se a forma como você está mudando. Se as tuas palavras já não são as mesmas. Se o teu tipo de conversa já não é a mesma. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está apresentando o controle da língua como uma evidência de maturidade. Olha só, ele vai falar sobre os 3 poderes da língua. Ele vai falar sobre os 3 poderes da língua. O primeiro poder da língua é o poder da direção. O primeiro poder da língua é o poder da direção. Olha o que diz aí de novo. Ora, versículo 3. Se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O freio na boca do cavalo permite que todo o corpo do cavalo seja dirigido para a direção que você quiser. Aí ele continua dizendo, também lhes dirigimos, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Lembra que ele está fazendo a comparação? Ele usa esses elementos aqui para dar clareza sobre o quão ou quanto a língua é poderosa. Salomão também vai dizer que o poder da vida e da morte estão na língua. Antigamente a gente dizia assim, ninguém mata ninguém falando. Hoje a gente já não pode dizer mais isso. Hoje não pode dizer mais isso. No final do ano passado, se não me falha a memória, houve um caso aí no Brasil de uma moça, uma adolescente, que não aguentou a pressão da internet, do que as pessoas falavam dela, do que a página de fofoca falava dela, dizia que ela tinha um relacionamento com um youtuber famoso, e ela entrou em depressão, segundo o que dizem os relatos, e de tanta pressão, de tanto as pessoas digitarem coisas a respeito dela. Esse é eu vou citar esse, mas esse é um de 1 milhão. Ela suicidou-se. Tirou a própria vida. Então, hoje a gente já pode dizer que há poder, que a língua tem poder de matar, sim, literalmente. Com essa barbaridade que a gente vê, com esse descontrole que existe na internet, onde cada um chega e fala o que quer a respeito de você. Hoje pior, que se eles pegarem uma foto sua e quiserem colocar você nu na foto, já era. Se eles quiserem pegar um vídeo e colocar sua carinha lá fazendo o que não deve, já era. E como que você prova isso? Como que você sai dessa situação? Então hoje sim, infelizmente, a língua está matando muita gente. A língua está matando muita gente, oprimindo pessoas, denegrindo a imagem de pessoas. Então, mas olha aqui o que o texto vai dizer. A primeira coisa
que eu quero que a gente olhe, a primeira coisa que eu quero que a gente olhe aqui, o primeiro poder que Paulo aponta, é o poder de direção. Tiago vai usar esses dois elementos pequenos, o freio na boca do cavalo e o leme no navio. Ele vai usar esses dois elementos pequenos diante da grandiosidade e da força. O cavalo é um animal forte, mas é dominado pelo freio. O navio, uma embarcação enorme, dirigida e direcionada por um leme. Então é isso que Tiago está dizendo. Esses dois elementos, quando você olha para o que Tiago está dizendo aqui, o cavalo e o navio, embora fortes, embora grandiosos, eles são conduzidos por dois elementos pequenos, que quando bem manuseados dão direção. Então é isso que Tiago quer, essa associação que Tiago quer fazer. Tiago está dizendo o seguinte: a língua, embora seja uma parte tão pequena do corpo, ela tem o poder de dirigir, de direcionar, ela tem poder de levar as pessoas a realizações, ela tem o poder de dar direcionamento. Você consegue entender isso? Com as tuas palavras, você pode levantar alguém. Com as tuas palavras, você pode tirar alguém do fundo do poço. Com as tuas palavras, você pode dar um direcionamento para as pessoas que estão sem rumo. Por isso nós não podemos nos calar, porque nós temos a palavra da vida. Nós temos a palavra de Cristo em nós, e nós não podemos olhar para os perdidos e deixá-los perdidos. Se Deus colocou em nós a sua palavra, e a palavra tem poder de direção. Quantas vezes você já conversou com alguém que estava tomando uma direção, um rumo no seu caminho, que você olhou que não era o correto, o certo, você sentou, conversou, e as palavras que você disse fez com que a pessoa mudasse sua cabeça, mudasse seu pensamento, mudasse a sua direção. Talvez hoje essa pessoa olhe para você e diga obrigado, porque aquela vez, aquele dia que você falou aquilo para mim, eu estava decidido a fazer isso, eu estava decidido nisso, mas você falou, e hoje eu vejo que se eu não tivesse obedecido, ou se eu não tivesse acatado, aceitado essa palavra de direcionamento, talvez minha vida estava perdida. Talvez hoje eu nem sei o que estaria acontecendo comigo. Você consegue entender o poder da palavra? O poder que analisa, é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo a evidência da maturidade é o controle da língua. Então, ele está dizendo assim: você precisa usar a sua boca, você precisa usar a sua língua, você precisa usar o poder da palavra para ajudar as pessoas no direcionamento para as suas vidas, e não só para isso, para o seu próprio direcionamento. Quando eu peguei o microfone, citei o texto de Davi e falei, Davi falava consigo, Davi falava com a sua alma. Quantas vezes nós já nos autodestruímos, ou destruímos a nossa autoimagem? Quantas vezes nós já olhamos para nós mesmos e dissemos, não vale a pena, eu não presto, as coisas não dão certo para mim, tudo que eu tento dá errado. Nós começamos a falar um monte de coisas negativas, e sabe para onde isso nos levou, Rodrigo? Mais para baixo. Nos levou nos paralisou ainda mais, porque tirou de nós a fé, a confiança, a crença de que nós poderíamos chegar lá. Então o Tiago está dizendo, vocês precisam cuidar o que vocês falam, vocês precisam saber escolher as palavras certas. Palavras certas em momentos errados pode dar ruim. Você pode ter a melhor boa vontade do mundo. Você pode ter o melhor conselho para dar. Mas se o clima está quente, se o bicho está pegando, o teu bom conselho vai por água abaixo.
Já viu isso? Já teve essa experiência? De tentar resolver uma situação que já estava pegando fogo. O povo até fala assim, é como se jogasse gasolina no fogo. Por quê? Porque a pessoa naquele momento de estresse, naquele momento ela não está pronta, ela não está preparada, ela não quer ouvir. Então às vezes a palavra boa no momento errado vai dar ruim. O que Tiago está nos mostrando é o seguinte: ei, você precisa entender. E ele falou, quando você amadurece, quando você começa a crescer espiritualmente, a amadurecer espiritualmente, você sabe que há um tempo para falar e um tempo para calar. Você consegue entender isso? Senão nós perdemos o poder da palavra, senão nós perdemos o poder que a língua tem, o poder que as palavras têm. Tiago começa dizendo, olha, a língua é como o freio na boca de um cavalo, é como o leme de um navio. Eles podem estar destrambelhados. O cavalo pode estar correndo destrambelhado para tudo que é lado. O navio pode estar sendo subjugado pela tempestade. Mas o freio e o leme podem colocá-los de volta no caminho certo, na direção correta. Ele vai dizer o seguinte: a língua tem o poder, primeiro, tem o poder de direção. E agora ele vai dizer, a língua também tem poder de destruição. Por isso ele diz, toma cuidado. Versículo 5, na parte B do versículo ele vai dizer, vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Aí ele vai dizer, toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. E tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. A gente precisa parar para pensar nisso. Tiago vai dizer, ei, a língua possui o poder de direção, mas ela também possui poder de destruição. Aqui ele usa dois elementos, o fogo e o animal indomável. Esses dois, quando fora de controle, são capazes de fazer um estrago muito grande. Ele mesmo vai dizer, basta uma fagulha para incendiar uma floresta. Basta a picada de um animal peçonhento e o veneno está lá, correndo nas correntes sanguíneas do ser humano. Você consegue entender isso? E qual é a associação que Tiago faz? Existem muitas línguas venenosas. Existem muitas línguas venenosas. Aquelas línguas que contam uma coisa aqui, uma coisa ali. São línguas venenosas. Vem cá, você ficou sabendo? Vem cá, você ouviu falar? Olha só, gente. O que Tiago está dizendo? A língua possui o poder de destruição. Sabe, essa língua venenosa, que quando atinge, a única coisa que sobra é relacionamento ferido. A única coisa que sobra é reputação destruída. Quantas línguas venenosas já destruíram empresas, igrejas, famílias, relacionamentos, amizades. Porque a gente acha que não é nada. Às vezes não é nada para mim. Mas para o outro é muito.
Então, Tiago diz, olha, a língua possui um poder de direção. Uau! Eu posso ajudar alguém. Eu posso fortalecer alguém, eu posso levantar o que está caído, eu posso... Uau! Mas ele diz, ei, mas presta atenção. A língua também tem o poder de destruição. Mas não para aí, ele diz, a língua também possui o poder de dar prazer. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eu acho interessante isso aqui. Todos aqui sabem a importância da água. Até quem não toma. Eu não tomo água. Depois não adianta, irmãos, ore por mim que eu estou desidratado. Tem que tomar água, gente. Tem que tomar água. Água é essencial. Teu corpo precisa de água. Falar nisso, deixa eu tomar a minha aqui. A água é essencial. Então, olha só, todo mundo reconhece a necessidade da água. Todo mundo reconhece a necessidade da água para a sobrevivência humana. Quando você não bebe o suficiente, o teu corpo vai sofrer uma desidratação. Estou certo, doutora? Estou certo. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Leva eu junto também, já que o Diego vai, leva eu também. Olha aqui, irmãos. Mas a água não é só para isso. A água é importante para higiene. Quem gosta de banho aí? Jesus, quem não gosta, Senhor, nasce agora esse desejo, Pai. Vamos passar aqui no corredor do banho. Olha só, a água é boa para higiene, para limpeza. Esse negócio, ainda bem que não tem água, não vai precisar lavar a louça. Tá bom. Na hora do almoço, ok. Mas se não tiver na hora da janta, na hora do outro almoço, da outra janta, e aí, você vai aguentar? Veja como a água é importante para a limpeza. Água é importante, sabe? Você coloca lá na panela, começa a ferver o arroz, o macarrão, o feijão, né? Já não olhou e falou, mas que feijão sem caldo é esse? A água. A água é boa para cozinhar. Está anotando aí? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Consegue ver a importância da água? Mas ele diz o seguinte, de uma mesma fonte. Aí ele vai dizer assim, depois ele vai, os dois elementos que ele usa é a fonte de água e a árvore. Quem aqui já procurou uma sombra? Nesse calor de 40 graus de Corumbá aí embaixo do mar. Quem já procurou? Eu já cansei. Eu assim, irmão, eu estou indo de carro aqui, se não tem ninguém na minha frente, tem uma sombra aqui, e o sinal é lá na esquina, eu paro aqui. Eu não fico no sol de jeito nenhum. Fico para aqui, a hora que a Fabiana fala, o que você está fazendo aqui, amor? Estou na sombra. Mas é que o sinal está lá, 50 metros, mas a sombra está aqui. E eu quero ficar na sombra. Então todo mundo sabe a importância da sombra, reconhece a importância da sombra. Olha, mas pensa mais, a árvore tem o poder de gerar frutos. A árvore também, ela tem o poder de dar para os pássaros o sustento. Está vendo a importância? Então, quando Tiago fala sobre o poder da língua, ele vai dizer, a língua possui o poder de dar prazer. Ou seja, é a mesma coisa. As nossas palavras podem ser abrigo, podem ser alimento, podem ser fonte de encorajamento para as pessoas. Você viu que ele faz essa associação de coisa boa e de coisa ruim? A língua dá direção, a língua tem poder de destruição, a língua tem poder de dar prazer. Por que ele faz essa associação das coisas boas e ruins? Porque no versículo 9 ele diz que é assim. Ele não está dizendo assim, o Antônio tem boas palavras e a Lígia não. Não, ele está dizendo com a mesma boca, com a mesma língua nós bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas. Está vendo? Ele está falando sobre essa duplicidade.
Ele está falando dessa dupla, ele não está apontando dois grupos de pessoas, uma só de pessoas certinhas. Porque até as pessoas certinhas, de repente, num momento de alguma fraqueza dela, em que ela é pega, a língua que é difícil de controlar, não aguenta, sai da jaula. Antigamente vinha aqueles desenhos, né, Martinha? Que o bonequinho era cheio de cobra, de lagarto, de escorpião, de não sei, a gente já sabia o que era aquilo ali, né? Coisa boa não era. Então, olha o que Tiago está dizendo, gente, é isso que Tiago quer que a gente pense. Ele está dizendo, olha, um sinal da maturidade é o controle da língua. Ele está dizendo, só que a língua, ela tem esse papel duplo. Tem hora que ela bendiz, tem hora que ela maldiz. Tem hora que ela abençoa, tem hora que ela amaldiçoa. Aqui está o problema. Esse é o problema. Com ela bendizemos ao Senhor, o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha que interessante isso aqui. A mesma boca, ele está dizendo, a mesma boca que é usada para louvar a Deus, para orar, para pregar a palavra, para levar os perdidos a Cristo, é também capaz de ser usada para contar mentiras, magoar pessoas, arruinar a reputação de muitos. Aí ele vai dizer no versículo 10 ainda, na parte B, ele diz o seguinte, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Eu li esse texto muitas vezes. Eu não sei como eu diria essa frase. Mas eu imagino que Tiago escrevendo, parei, preciso dar um conselho para eles. Preciso lembrá-los de algo. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Ainda que, porque às vezes a gente se apoia nessa história de que nós somos natureza caída. Não, mas nós somos pecador mesmo. Você é um pecador lavado pelo sangue de Cristo. Pelo que eu sei, fomos declarados nova criatura. Pelo que me lembro, foi dito que as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então aqui está o problema. O problema não é o que sai. O problema é o que está aqui dentro. Porque tem gente, Antônio, que pode dizer assim, eu não vou falar porque eu sou crente, mas por dentro está xingando até a 5ª geração. Por dentro já mandou até o diabo para o inferno, já mandou até o diabo para o inferno. Vai para o inferno, diabo, o diabo já está lá. Tem gente que não libera, mas aqui dentro está todo contaminado. E por isso Paulo diz, Tiago, por isso Tiago, talvez você esteja se perguntando, não sei se você está se perguntando, eu provoquei, mas não sei se você está se perguntando. Peraí, mas Tiago disse que a língua é impossível de domar, é impossível de dominar, é impossível de controlar. Você está dizendo que o cristão maduro controla a língua. E eu vou te provar. Parece contradição, afinal, controla ou não controla? Ele disse que o cristão maduro, no versículo 2, é capaz de controlar a língua, é maduro aquele que é capaz de controlar, mas depois ele vai dizer lá no versículo 8 que não tem como controlar. Aí é que está o segredo. O versículo 13 em diante. Vamos ler? Já estou encerrando. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Meu Deus! Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas, é maravilhoso, mas
a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Paulo, sai da minha cabeça, Paulo. Tiago está dizendo, olha, um sinal, uma evidência da maturidade é o controle da língua. Mas ninguém consegue controlar a sua língua por vontade e força própria. Mas tem como fazer isso, Jacques? Tem como controlar a sua língua? E ele vai dizer aqui. Como você controla a sua língua? Como você alcança essa maturidade? Buscando a sabedoria. Buscando a sabedoria. Primeiro, lembre-se que sabedoria é o conhecimento aplicado. Não é conhecimento, é o conhecimento aplicado. Não é o que você sabe que é importante, é o que você aplica. É o que você vive do que você sabe. Daquilo que você aprendeu se torna sabedoria. Você vem na igreja, ouve, já está cansado de ouvir. Ai, não aguento mais ouvir. Ai, Senhor, não aguento mais ouvir. Vem logo, Jesus. Você pode estar adquirindo conhecimento, você sai daqui dizendo, olha o que eu aprendi. Na verdade, a gente tinha que dizer, olha o que eu vou praticar. É isso que eu vou praticar a partir de agora. É isso que eu vou praticar a partir de agora. Não é o conhecimento. Sabedoria é o conhecimento aplicado. É o que você aprende e o que você aplica. E isso se torna sabedoria. E aí Tiago vai dizer que existem duas sabedorias. Ele vai dizer que existem duas fontes de sabedoria. A fonte de sabedoria terrena, humana, mundana. Ele vai dizer, essa é animal, demoníaca. Esse tipo de sabedoria só promove intriga, briga, discussão. E ele vai dizer, mas existe a sabedoria do alto. Essa sabedoria do alto é o conhecimento aplicado. Essa sabedoria do alto, que é o conhecimento aplicado, ele vai dizer, ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia. Você consegue entender como isso aqui é importante? Isso aqui nos faz pensar o seguinte, bom, se eu preciso manifestar sinais de maturidade espiritual e de crescimento espiritual na minha vida, eu entendi que um dos sinais é o controle da língua, mas também entendi que eu por mim mesmo, não posso controlar a minha língua, então eu vou buscar na fonte. Eu vou buscar na fonte a maturidade. Eu vou buscar a minha maturidade na fonte. E qual é a fonte? A fonte é o alto, é os céus. A fonte é Deus, é a sua palavra, é o seu direcionamento, é ouvir e aplicar aquilo que Ele está me dizendo. Se Ele está me dizendo que a minha boca pode, em algum momento, servir para dirigir pessoas, para abençoar pessoas, mas também pode servir para amaldiçoar, se eu tenho buscado sabedoria em Deus, eu vou entender que a maturidade alcançada hoje não me permite mais abrir a minha boca para amaldiçoar. Nem a mim, nem as pessoas, nem as coisas. Tem gente que amaldiçoa o seu salário. Ai, meu Deus, esse salário não dá para nada, eu nunca tenho dinheiro para nada, mas... Esse salário é miserável. Tem gente já amaldiçoou o salário. Peraí, você trabalhou para aquilo, ok? A princípio, você estudou para aquilo, trabalha para aquilo.
Então você tem que agradecer a Deus. Você tem que dizer, Senhor, obrigado. Não é tudo que eu sonho, não é tudo que eu quero, mas é tudo que eu tenho hoje. Tem gente que amaldiçoa tudo. Reclama de tudo, e reclamar é uma forma de amaldiçoar. Reclama dos filhos, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do pastor, reclama do pastor, reclama do pastor, reclama do pastor, não, reclama do pastor, reclama de tudo. Então existe uma forma de controlar a língua? Sim. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, é quando você busca em Deus essa maturidade. É quando você se submete à sua vontade e à vontade de Deus. É quando você busca a sabedoria do alto. Eu quero encerrar dizendo que, volta lá, a origem determina o resultado, é o tema da nossa mensagem hoje. Qual é o resultado que você quer na sua boca? Se você quer resultados negativos, se você quer manter um ambiente de discussão e de briga, a origem desse resultado é a sabedoria do mundo. É a sabedoria maligna. Agora, se você quer resultado de paz, você quer um resultado de um ambiente saudável, de encorajamento, de fortalecimento, qual é a origem? Sabedoria do alto. Entenda, todo o resultado que você precisa para o teu crescimento espiritual, para a tua maturidade espiritual evidenciada nas tuas palavras, a origem dela está na sabedoria, mas você vai escolher qual sabedoria. Qual sabedoria? Você vai se alimentar da fonte da sabedoria mundana, da sabedoria ímpia, da sabedoria da carne, ou você vai se alimentar da origem da sabedoria do alto? Essa é a resposta que você tem que dar. Quando você começar a buscar a sabedoria do alto, o que vai mudar? As tuas palavras? Sim ou não? Você não tem que responder por quê, gente? Quando você buscar a sabedoria do alto, o que vai mudar? As suas palavras? Não. Vai mudar o teu coração. Porque a tua boca só vai falar do que estiver cheio o teu coração. Então entenda, se você busca a sabedoria do mundo, você está encrencado. Se você busca a sabedoria do alto, você está abençoado. O que você quer? Ficar encrencado ou abençoado? Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de encrencado ou de abençoado. Olha para ele, está com cara de encrencado ou de abençoado ele aí? De abençoado, né? De abençoado. Fique de pé aí. Primeiro domingo. Sinal, evidência da maturidade. A forma como nós enfrentamos as situações. Segundo domingo, segunda evidência da maturidade, a forma como nós nos relacionamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com elas. Terceiro sinal ou evidência da maturidade. O controle da língua, controle da nossa boca. Não se esforce, gente. Que vai durar 1 dia, 2 dias. Você vai dizer, marido, eu não vou falar porque eu estou com a pregação aqui ainda. Eu gosto dos memes, gente, eu sou apaixonado por meme. Dos bacana, né? Agora tem aquela música da Juliane, ai Jesus, sofrimento. Confronto direto, palavra. E agora os crentes inventaram esse meme do ai Jesus. O crente faz uma coisa errada e a música vem na cabeça. Ah, Jesus. A minha hipocrisia é achar que eu sou melhor que os outros, não sei o que lá. Aí eu fui lá na cozinha e falei, amor, eu estou louco para te contar uma fofoca, mas a música não sai da minha cabeça. E vai ser hipocrisia eu falar mal do outro sem tirar a trave do meu olho primeiro, né?
Eu falei, mas eu vou contar mesmo assim. Então nós entendemos hoje, irmãos, entendemos hoje. O sinal da maturidade é controlar a língua. A língua, a mesma boca que está dando direção, às vezes está destruindo. Às vezes está se tornando fonte de prazer. Com a mesma boca, com a mesma língua, com ela bendizemos ao Senhor, Deus e Pai, e amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ah, aquele porcaria. Ah, aquilo lá não vale nada. Ah, isso aí não adianta. A maturidade, se eu quero maturidade, eu tenho que saber e escolher a fonte que eu quero beber. Se eu beber da fonte, se eu for na origem, se eu buscar a sabedoria do alto, pode ter certeza, o meu coração vai mudar. A forma como eu vejo as pessoas vai mudar. A forma como eu lido com os meus problemas vai mudar. A forma como eu lido com as circunstâncias vai mudar. E aí as minhas palavras já não serão mais da sabedoria da terra. Serão palavras da sabedoria do alto. Por quê? Porque o meu coração está sendo transformado. Feche seus olhos.